João, Mateus. Mateus. E a gente ficou com o tema de Primeira Guerra Mundial, que deveria estar aqui em título do jogo, mas a gente esqueceu de colocar, só que está em cima. E a gente também esqueceu de escrever objetivos do jogo. A gente, através do texto básico, que foi a Sagração da Primavera, que a gente trabalhou em sala de aula, a gente começou a se perguntar se a gente queria fazer um RPG sobre a Primeira Guerra, que é a maioria do que os jogos tratam, a ideia da guerra em si, nas trincheiras e tal, ou se a gente ia trabalhar, como foi feito em sala de aula, com o período do pré-Primeira Guerra Mundial, né, com a questão dos países. E aí a gente decidiu fazer um RPG no contexto do período pré-Primeira Guerra Mundial. E aí o objetivo do RPG, que seria ministrado um dia na sala de aula, seria, vai ter guerra ou não, né? Seria os países decidirem entrar ou não na Primeira Guerra Mundial. E aí tem objetivo pedagógico. Conteúdo histórico seria o período da Primeira Guerra Mundial. A gente não conseguiu fazer ainda um recorte temporal, porque o livro ele abrange uma boa parte. Né? O público-alvo seria o terceiro ano do ensino médio, porque é quando a gente acredita que é trabalhado, onde é trabalhado esse tema, e onde eles teriam uma carga melhor até... Pela maturidade dos alunos, seria mais fácil a gente estudar essa questão do período da pré-Primeira Guerra, até porque em alguns livros as organizações são Segunda Revolução Industrial e vem o período da Primeira Guerra, vem o pré-Primeira Guerra e vem a Primeira Guerra. Então, assim, é justamente no terceiro ano do ensino médio que vem esse conteúdo histórico em si, da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente, antes disso aí, eu creio que a gente passaria pela Revolução Industrial, mostraria o que causou a Segunda Revolução Industrial e, consequentemente, o período pré-guerra, que justamente é aquele período de uma grande, vamos dizer assim, briga entre os países que eles sejam estados. E o eixo temático, né, seria o eixo temático, sim, que seriam representações sociais e políticas e conflitos, povos, nações, lutas, guerras e revoluções. A expectativa de aprendizagem, a gente conseguiu localizar nesse, né, que é a 4, que seria compreender as lutas e guerras, porque a ideia seria que, isso a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, como está dividido o grupo e organizado, seria criar nos alunos uma ideia de empatia assim, com as instituições sociais, como se dão os conflitos entre as instituições e como se dariam, no nível maior, os conflitos entre os países, né? A partir desses conflitos de instituições internas, como dariam esses conflitos entre países, culminando na Primeira Guerra Mundial. A superfície, eu fiquei meio perdida, porque eu não sei se o RPG ele deveria ter ou não a superfície. Mas a gente pensou que deveria ter um mapa da Europa, a gente pegou esse de 1990, 1910, que ficaria no quadro, ou, dependendo das condições financeiras, a gente fazer uma impressão maior em tecido e pôr na sala, de modo a dividir e a localizar os grupos perto desse mapa. A dinâmica seriam em rodadas, com mediação do professor. Aqui, quando a gente chega na estrutura, a gente explicar melhor as rodadas. A forma de inserção seria o transporte para o tempo histórico, com a escolha de personagens, que não seriam personagens biográficos, mas personagens de instituições. Um grupo seria mulheres e crianças, um grupo seriam os burgueses, um grupo seriam os proletários. E a ênfase na vivência desses grupos nesse período. Funcionamento. A dinâmica do jogo seria o seguinte: uma sala, enquanto a gente estava fazendo, a gente pensou numa sala com 40 alunos, por exemplo. Você dividiria inicialmente o grupo A e o grupo B. Esse grupo A, que teriam 20 pessoas, seria constituído pelos países que futuramente formariam a Tríplice Entente, que é Reino Unido, França e Império Russo. E o grupo B seriam os países que
futuramente formariam uma tríplice aliança, sendo o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália. Aí, esses subgrupos, eles teriam uma ficha de apoio, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Tu pode passar só a tela aí. Essa seria a ficha de apoio que cada subgrupo, seria o subgrupo das nações, teria. Aí a gente preparou a ficha com escola, teria o nome como cabeçalho, né? Escola, turma, professor, o grupo seria o grupo A, o grupo B, e qual o tema. Até porque, para deixar como um modelo para se essa ficha pudesse ser usada em outras temáticas, né? Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Então a gente deixa o tema livre. Aqui, logo embaixo do cabeçalho, teriam essas divisões, seriam os personagens que teriam que ter dentro de cada nação. Assim, o Reino Unido é um subgrupo do grupo A e ele vai ter que ter, se fosse uma sala, esse grupo A teria 20 pessoas, esse subgrupo ficaria com 7. Então, entre 7 pessoas teriam que ter Estado, burgueses, proletários, intelectuais e artistas, mulheres e crianças. Esses personagens, eles iriam levar em consideração os dados que estariam inseridos nessa segunda coluna. População da nação do período, a economia dessa nação do período, a produção, que seria o que esse país mais produz no momento e o que ele exporta, e também o nível de industrialização. A gente acordou que seria uma coisa legal, assim, o que o país estivesse produzindo, o nível de exportação que ele estava, a principal matéria do Reino Unido, por exemplo, que era ferro. Isso está contido nessa coluna. O nível de alfabetização da população, a religião dessa nação e o poder militar, com dados mesmo, como era o exército deles, como era a marinha, para que esses 5 personagens eles levem em consideração essas informações na decisão interna que vai ser a negociação interna de um país entre Estado, burgueses, proletários, artistas, intelectuais, mulheres e crianças, sobre a gente entra ou não na Primeira Guerra. Né? Os conflitos eram esses, quando o Júlio falou dessa questão da maturidade, que o grupo seria levado a fazer uma pesquisa prévia de contextos que vão levando à Primeira Guerra, e através desses dados eles decidiriam se entram ou não em guerra. Isso sem conversar com os outros países, só entre a nação. Aqui onde tem nação, seria para colocar o nome do país, qual a moeda, quem era o representante no momento e o mapa territorial do país. Essa ficha seria preparada previamente dada ao grupo. Pronto. Então, subgrupos terão fichas de apoio para cada nação. E a dinâmica do jogo seriam esses personagens por nação, Estado, proletários, burgueses. O grupo deverá, levando em consideração a ficha com os dados de cada país, discutir a situação de apoiar ou não a guerra e a formação de blocos. Para isso, eles terão turnos. Seriam o seguinte: 7 pessoas que constituem o Reino Unido. Tendo essa ficha em mãos, essa ficha de apoio, eles vão decidir, será que a gente deve entrar na Primeira Guerra porque o nosso nível de industrialização é baixo, então a gente vai precisar comprar armas, e a nossa matéria-prima não é ferro de exportação, a nossa economia está baixa, mas o nosso exército está grande, então será que a gente pode entrar? E nisso levando as particularidades dos personagens, né? Talvez os proletários não quisessem entrar em guerra, mas fosse interesse dos burgueses. E esses turnos seriam isso, seriam o primeiro turno, onde o país deveria decidir entre esses grupos, e aí ao final do turno o grupo deverá escolher um representante como porta-voz para falar pelo país, suas decisões e condições de entrar em guerra. E aí iniciaria o segundo turno, que seria o representante de cada nação. Do grupo A iriam se reunir sendo 3 representantes, o representante de cada nação do grupo B iriam se reunir 3 representantes, para decidir. Aí a gente forma um bloco, quais vão ser as condições, eles teriam a opção, por exemplo, se nesse bloco o país tem pouca produção de ferro e tem um nível de industrialização baixa,
ele decidiu fazer uma aliança com esse país para entrar em guerra, portanto que esse país exportasse ferro para ele de uma forma mais barata. E aí, esse seria o segundo turno, e o terceiro turno seriam esses dois grupos, o grupo A e o grupo B, conversando declarando a guerra, conversando entre si sobre como iria acontecer se eles concordam se eles entrarem em guerra. Eles entrarem em guerra. As regras, o que e o porquê, o que seria o período que precede a Primeira Guerra Mundial, realizando as assembleias entre os grupos individuais. O professor mediaria esse tempo das assembleias, levando em consideração o tempo da aula, a inserção dos alunos no jogo, enquanto eles estão dispersos, estão mais inseridos, e eles teriam que respeitar o tempo dessas assembleias. Vocês têm 10 minutos para decidir se podem ceder esse tempo. Onde e quando seria na sala de aula, e ela seria preparada tematicamente, esteticamente, para esse período, as cadeiras divididas de modo que os grupos conseguissem ficar mais separados uns dos outros. E quem e como, né? Os alunos representaram grupos sociais, políticos e econômicos, devendo fazer uma pesquisa prévia sobre esses grupos com a ajuda do professor, para que assim possam fazer decisões, né? Tanto pesquisas históricas da época, quanto a pesquisa de qual era o poder do proletário, de negociação, qual era o nível de negociação dos proletários com os burgueses, né? Será que os proletários iam ser ouvidos nesse processo?